Então, retomando do início, então, o termo, né, eletroforese se refere exatamente a uma coisa sendo carregada, essa expressão foresia. Inclusive, existe uma relação biológica, para quem estuda ecologia, né, que a foresia é quando um animal carrega o outro nas costas, em troca de algum benefício. Então, no caso da eletroforese, é uma forma de carregar uma substância através da eletricidade. Então, foi aí o Arnett Tiselius quem inventou, né, quem desenvolveu essa técnica de eletroforese quando ele estudou as proteínas do soro humano, né? E nas proteínas do soro ele conseguiu separar as proteínas do soro humano, né? E desenvolveu os seus estudos e até bem recentemente vem sido utilizado como uma técnica laboratorial de caracterização proteica. Hoje em dia existem outras possibilidades, mas essa foi muito utilizada durante muito tempo. Então, é a migração de uma molécula, de uma substância carregada, né, dissolvida em uma solução eletrolítica, né, ao qual você submete um campo elétrico, uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela vai atrair essas substâncias, né, de um polo ou outro em função exatamente da carga elétrica da substância e do seu peso molecular. Então, seria mais ou menos como isso aqui. Então, imagine se eu tenho uma solução, um campo elétrico, né? Uma carga positiva aqui do lado esquerdo e uma negativa do lado direito, e eu tenho substâncias, né, colocadas aqui nesse meio, nesse ambiente. Quando eu ligo, né, a tomada, eu ligo a corrente, então essas substâncias elas vão migrar, obviamente, as que têm carga elétrica negativa migram para o polo positivo, e as que têm carga elétrica positiva vão migrar para o polo negativo. E a velocidade com que essas partículas vão migrar vai ser inversamente proporcional ao seu tamanho, ou seja, quanto menor a partícula, quanto menor seu peso molecular, mais rápida ela é atraída. Então, a animação funcionaria mais ou menos assim. Partículas pequenas migram rapidamente e as partículas maiores mais lentamente, e todas são atraídas, né, para os seus respectivos polos. Então, esse é o princípio. E é utilizando-se desse princípio que a gente consegue caracterizar, né, separar o conjunto de proteínas de uma mistura, né, pelo seu peso molecular. Isso também não é utilizado só para proteína, é utilizado para diversas substâncias, desde que elas tenham carga, né, e que você possa fazer uso dessas cargas para separar. Então, pode ser utilizado para proteína, pode ser utilizado para DNA, né, e até por células. Se você atribuir cargas elétricas nas células, você consegue separar tipos celulares pelas suas cargas. Eu listei aí para vocês os 3 principais tipos de eletroforese que são utilizados. A mais antiga aí é essa eletroforese em acetato de celulose. Era um procedimento, exatamente o procedimento usado por Tiselius e que vinha sendo utilizado até uns 10 anos atrás, mais ou menos, para caracterização de proteínas plasmáticas e que serve para diagnosticar algumas doenças, né? Hoje em dia você já consegue ter kits que identificam proteínas específicas, né? Já são direcionados para elas, então dispensa você ter que fazer uma eletroforese para visualizar aquela proteína misturada entre as outras. Mas foi muito utilizado, vou mostrar um pouquinho para vocês. Outra eletroforese muito utilizada nos laboratórios de pesquisa é a eletroforese em gel, né? Essa eletroforese, ela é, digamos assim, 90% do que é feito de eletroforese nos laboratórios de pesquisa é a eletroforese em gel. Ela pode ser em gel de poliacrilamida, né, que é um polímero. Essa eletroforese ela é utilizada para fazer a separação de proteínas, né, e ela usa um detergente, que é esse SDS aqui. Esse SDS é um detergente que serve para desnaturar as proteínas, né, para desenovelar as proteínas, e também confere carga elétrica negativa para as proteínas, de modo que elas ficam eletricamente iguais, e a única variável que elas ficam entre elas é o peso molecular. Então, é por isso que a gente consegue separar proteínas pelo peso molecular. Outra eletroforese em gel muito famosa é a eletroforese em gel de agarose. A agarose ela serve para a migração de moléculas de DNA. Então, quando a gente quer separar fragmentos de DNA, né, de tamanhos diferentes, é o gel de agarose que é utilizado.
E, finalmente, a eletroforese em capilar, que é a eletroforese que foi muito utilizada para o sequenciamento de DNA. Então, você tem todo um procedimento, eu vou mostrar para vocês como funciona, e aí a conclusão, a parte final do sequenciamento é um procedimento de eletroforese, que acontece dentro de um tubo de vidro muito fino, que é chamado aí eletroforese em capilar. Na verdade, esse tubo, a maioria dos sequenciadores de DNA ele é feito de ouro, não é nem de vidro, é de ouro, e isso fazia com que o procedimento fosse relativamente caro. Hoje existem novas técnicas mais modernas, mais rápidas para sequenciamento de DNA, mas a eletroforese foi feita até recentemente. Bom, como é que funciona? Você coloca, como eu mostrei para vocês, né, uma amostra de uma mistura de proteínas em um determinado ponto, liga uma corrente elétrica, essas proteínas elas podem estar, esse material pode estar suportado em cima de uma base que pode ser um gel ou que pode ser um papel. Aí, no caso, a gente está mostrando um papel feito de celulose, papel de acetato de celulose, aonde se aplica uma amostra, né, do soro. Você pega o sangue, como vocês viram lá naquela prática que a gente fez de dosagem de glicose, não sei se vocês lembram, a gente tirava uma amostra de sangue, deixava ele coagular e centrifugava, né, para separar as células do soro, que ficava aquele amarelinho. Então, você pega esse soro e aplica, né, num ponto do papel, né, e ele vai migrar, né, essas proteínas, em geral, como elas estão aí carregadas negativamente, a gente aplica elas no ponto negativo do suporte de eletroforese. Então, aqui vocês podem ver aqui uma eletroforese que já foi corrida, né, de proteínas. Aqui tem 4 amostras, são 4 pacientes diferentes, né? Aqui embaixo a gente tem o polo negativo e aqui em cima o polo positivo. Então, vocês estão vendo essa faixa branca aqui embaixo? Essa aqui foi o local onde o material foi aplicado. Isso aqui é uma espécie de uma perfuração no papel para que a gente possa aplicar a amostra. Com uma ponteirazinha, uma pipeta automática, a gente aplica a amostra de soro do paciente 1, do paciente 2, do 3 e do 4. Liga a eletroforese e essas proteínas elas vão migrar para o polo positivo. Certo? Então, a gente vê aqui uma banda muito forte, né, que é essa banda mais escura aqui, que é aqui representada pela albumina. Nós temos uma outra mais fraquinha aqui, que é a alfa-1, depois tem uma alfa-2, né, aqui embaixo as 2 betas, né, e por fim as gama-globulinas. Então, todas essas são as proteínas normalmente presentes no nosso sangue. Nesse paciente 4 aqui, tem uma proteína que estranha. Vocês estão vendo aqui essa mancha mais escura aqui, que está colocada como um asterisco. Esse paciente aqui, provavelmente, ele tinha algum processo inflamatório, alguma produção de alguma proteína resultante de um processo inflamatório, ou necrótico. Às vezes acontece isso em infarto, às vezes acontece em produção de proteínas com indivíduo que tem destruição de massa muscular, exercício muito forçado, enfim. O normal é se apresentar como está aqui, no 1, no 2 e no 3. Né? São as proteínas normais do sangue. Aqui do lado a gente tem um gráfico integrando a intensidade, né, e a coesão dessas proteínas. Então vocês percebam que aqui da direita para a esquerda, nós temos aqui as gama-globulinas. Percebam que pela altura da curva demonstra que ela tem uma quantidade um pouco menor, né? A coisa está mais difusa. Enquanto que aqui na esquerda nós temos a albumina, que é uma proteína muito comum no nosso sangue, e como vocês veem, ela tem um vermelho mais intenso aqui, significa dizer que ela tem uma quantidade maior. Mas o espaço que ela ocupa na corrida eletroforese é bem curto, então existe uma certa coerência, então é uma proteína pura. Certo? A albumina é uma única proteína, é um tipo único de proteína, né? Assim como a alfa-1, a alfa-2 e a beta. Enquanto que as gama-globulinas são várias proteínas, né? Vocês devem lembrar quais são as nossas gama-globulinas, né? São os nossos anticorpos.
Então, a gente tem IgG, que é a menorzinha, tem IgA, que são 2 subunidades de IgG, né? Temos aí a IgM, que são 5 unidades, né, de IgG. Então, são proteínas que hoje a gente tem discutido muito elas, né, a respeito dessa questão aí da imunidade, né, de quem teve Covid, não tem, se vai medir IgG, se vai medir IgM. Então, essas proteínas, elas estão distribuídas aqui, nessa faixa, né? Não dá para a gente dizer quem é quem aqui, dá para a gente ter uma ideia de que, né, elas estão distribuídas. As que tiverem mais perto do polo positivo, ou seja, as que estão aqui, são as menores, certo? As que estiverem mais distantes são as maiores. Então, muito provavelmente, IgG, que é a menor, vai estar aqui na borda já, né, bem no limite. Enquanto que IgM, que é a maior delas, deve ficar ainda perto da origem. Então, ela é que migra menos. As proteínas menores, elas migram mais rapidamente, né, migram mais, e as maiores, elas migram menos. E aí a gente vê claramente, quando comparando toda essa gama de proteínas, que as gama-globulinas são bastante pesadas, né? Quando você compara, por exemplo, com a albumina. Né? A albumina é uma proteína típica, né, do corpo humano, e ela é uma molécula muito pequena. Então, quando a gente faz uma dosagem de proteína, né, você diz, minhas proteínas estão baixas, é o somatório disso aqui, certo? Aquela dosagem de proteína que a gente faz bioquimicamente, né, e lê no fotocolorímetro, no espectrofotômetro, como a gente fez lá com a glicose, a dosagem de proteínas totais. Então, é o somatório de tudo isso. Você não tem ideia do que está aumentado ou diminuído, ok? Mas quando a gente faz uma eletroforese, então a gente consegue ver como elas estão distribuídas. Imagine aí que aqui uma pessoa tivesse um processo infeccioso, né? Tivesse com uma infecção viral, por exemplo. No auge da infecção do coronavírus, né? A gente tem, vocês devem saber aí, pelo que é divulgado na mídia, que a gente teria aí, no auge da infecção, uma grande quantidade de IgM, não é? Que são proteínas imunoglobulinas produzidas em fase aguda da doença. Então, a gente viria uma mancha bem escura aqui, ó, na base dessas gama-globulinas, né? E aí o indivíduo passou a fase aguda da doença, ele já está imunizado, a gente tem aí uma quantidade maior de quê? De IgG. Então, a gente teria uma intensidade de cor maior aqui, né? Na parte mais distante, mais próxima do polo positivo das gama-globulinas, certo? Imagina um indivíduo que está comendo pouca proteína, comendo pouca carne, pouco ovo, ou quem for vegetariano, vegano, comendo pouca fonte de proteína vegetal, né? Imagine aí uma situação dessa, né? Um indivíduo com pouca proteína, ou um indivíduo com problema renal que está tendo uma proteinúria, ou seja, a eliminação, né, de proteína na urina. Né? Então, a gente poderia deduzir, num caso desse, que ele teria uma mancha, digamos assim, menos intensa de albumina, certo? Poucas proteínas no sangue. Isso acontece, por exemplo, com mulher grávida. A mulher grávida, o bebê, ele tende a absorver as proteínas para ele, e normalmente a pessoa tem uma redução da concentração de proteína, e isso faz, inclusive, com que você tenha inchaço nos pés, né, inchaço nas mãos, porque as proteínas, elas têm o poder de atrair a água, né, elas são higroscópicas. Então, quando você perde proteína da corrente sanguínea, né, o sangue retém pouca água e a água tende a migrar para os tecidos, e aí você fica com, né, em função da ação da gravidade, com os pés inchados, mãos inchadas, né, fica com o corpo inchado. Por isso que tem que comer muita proteína durante a gravidez, especialmente na fase de crescimento, né, do bebê. Bom, eu vou mostrar para vocês, então, agora, como é que funciona, qual é o procedimento da eletroforese em gel de poliacrilamida. Né? Essa daqui é uma forma mais moderna, né, mais complexa de eletroforese, e que é utilizada especialmente em laboratório para caracterização e separação de proteínas. Aí não necessariamente proteínas plasmáticas, podem ser proteínas de qualquer tipo. Is a powerful tool which resolves proteins according to their molecular Então aí o indivíduo tem um tubo com uma amostra de proteína, ele adiciona esse detergente, que é o SDS, dodecil sulfato de sódio, vocês já devem ter visto isso em shampoo, né? Ele aquece essa amostra, né? Esse aquecimento faz com que esse SDS, né,
ele se When the ligue sample is heated, às the proteínas. SDS Aí ele está molecules mostrando bind duas to the proteínas, proteins uma and cause them verdinha to aí, ó. unfold. O SDS está se The denatured ligando com proteins ela become uniformly coated with e ele negatively está charged desnaturando SDS essa molecules. proteína, né? So Então they ele all have a single desdobra shape and ela, né? Que ele charge chama aí de mass unfold. ratio. Então ela fica como uma tripinha. Antes ela era um novelo, agora está uma tripinha. Se If você a tem protein is proteínas que composed of several possuam subunits, duas the subunidades ou SDS not only mais, o unfolds the SDS protein, também faz but also isso, dissociates the né? protein Ele into separa as its individual subunidades e também polypeptide estira segments. ela, né? Desnatura, deixa elas, The né, mixture of denatured a estrutura proteins is primária. then transferred from the tube and loaded into Então a esse well material that has agora been vai ser cast in the transferido top para o of the gel, né, de gel. eletroforese. Ele tem um poço aí onde ele mergulha, né, solução, e aí ele vai ligar In an electric field generated o campo by a power elétrico, supply, né? Vocês the estão vendo negatively aí, charged polypeptides polo positivo lá migrate through the embaixo, gel negativo toward em the positive cima, electrode at the bottom e of the gel. os fragmentos de proteína eles vão migrando, né? The migrating polypeptides are Quanto retarded menor by the o tangled fragmento network de of proteína, polyacrylamide. mais Smaller rapidamente ele polypeptides migra, travel more né? Ele vai easily se and quickly enganchando through the menos pores in the na network malha do than gel. do larger E isso vai fazendo com que a gente consiga Because the separar polypeptides have similar pelo charge peso to mass molecular, já que ratios, todos eles the estão com a distance mesma they carga, travel né, com through a a carga gel is negativa. dependent only on molecular Então a weight. gente vê aí, ó, que a menorzinha Based on this verde, principle, ela migra mais proteins are rapidamente. separated according to their sizes, E aí a with gente low vai molecular weight identificar, proteins having né, greater as que mobility têm and alto high peso, molecular weight. médio peso e baixo peso molecular, exatamente pelo posicionamento delas. Dá inclusive para dizer numericamente qual que é o peso molecular dessas proteínas, certo? Aqui uma imagem filmada e acelerada de uma eletroforese real, né? Aquilo ali foi uma animação para vocês compreenderem. Essa daqui é uma eletroforese em gel real. Percebam aqui no canto direito, a gente tem uma amostra de um marcador de peso molecular. O que é isso? O marcador de peso molecular é uma mistura contendo proteínas, né, com pesos moleculares conhecidos. E o que é mais interessante, essas proteínas elas são coloridas. Então, uma proteína de 100 kilodaltons é azul, uma de 50 é verde, uma de 25 é amarela e assim sucessivamente. É uma técnica bem interessante que você, pela cor, você tem uma ideia de onde ela vai ficar, né, depois que correr o gel, e as proteínas que ficarem na mesma posição de um marcador, por exemplo, de 50 kilodaltons, você pode dizer, não, essa proteína tem 50 kilodaltons. Né? Dá para a gente calcular o peso molecular das proteínas apenas acompanhando, né, a posição relativa delas em relação, né, às proteínas do marcador de peso molecular, que é essa parte aqui da direita. Então, aí a gente foi aplicado o gel. A primeira parte do gel é um gel de empacotamento, que a gente chama de stacking gel, que ele só faz empilhar, alinhar todas as proteínas no mesmo ponto, e dali em diante elas correm, né, num gel de corrida ou gel de separação, que é a parte de baixo desse gel. E aí, paralelamente, o marcador de peso molecular ele também vai migrando. Vocês percebam que está aparecendo umas listrinhas coloridas aqui, né? Então, são exatamente as proteínas do marcador de peso molecular. Você compra isso. Isso aqui é vendido já com essas proteínas coloridinhas. E aí ele manda uma tabelinha do lado dizendo o que corresponde a cada uma dessas proteínas em termos de peso molecular. Né? Aí você tira uma foto do gel e anota do lado aqui. Essa aqui tem tantos kilodaltons, essa tem tanto, e assim sucessivamente. Tendo em mente que a que correr mais, né, vai ser a que tem menor peso molecular, porque as menores correm mais. E as que vão ficar aqui em cima são as de maior peso molecular. E aí a gente tem as amostras que foram colocadas aqui, elas estão migrando, mas a gente não está vendo, porque proteína não tem cor. Certo? A gente precisa depois colorir elas, colocar alguma substância que tenha afinidade por proteínas. Então aí, essa linha azul que vocês estão vendo correr aqui é um marcador de corrida. É um corante, né, carregado eletricamente e que ele corre na frente. Então você sabe que ele sempre vai estar na frente, de modo que quando ele estiver perto do fim, você sabe a hora de desligar o gel, para não correr o risco da proteína passar e cair, né, sair do gel e cair na solução e você perder a proteína. Então essa tintazinha azul aqui serve apenas para a gente saber em que momento deve parar a corrida eletroforética. E aí quando ela terminar aí, pronto, a gente tem um marcador distribuído aqui,
a gente tira esse gel desse suporte e faz uma fotografia dele, né? Primeiro a gente cora ele, essas proteínas podem ser coradas de diversas formas, né? Tem um corante chamado Comacy Blue, tem o vermelho de Ponceau, o Ponceau S, que foi aquele que eu mostrei anteriormente, né? Mas também elas podem ser coradas com prata. Aqui, ó, o gel corado com prata. Aqui a gente perde, na hora que você cora com prata, a gente perde a coloração, né, das proteínas coloridazinhas que a gente tinha aqui. Inclusive, esse marcador de peso molecular ele é conhecido como rainbow, né, exatamente por causa das proteínas coloridas lembrar um arco-íris. Então, aqui eu tenho os marcadores de peso molecular, e aqui, né, a corrida eletroforética, essa eletroforese aqui foi corada com prata, mas podia ser corada de azul, que normalmente é o que a gente vê na internet, de vermelho também, né, mas foi aqui corada com prata, e a gente vê aqui as proteínas que estavam em estudo, né, se destacando aqui no meio e outras aqui em cima. Como é que eu sei o peso molecular dessas proteínas aqui? Né? Basta que eu vá lá na minha tabelinha e descubra qual é o peso molecular dessa banda que está aqui próxima. Né? Aí eu posso fazer uma dedução, né, do peso molecular dessas proteínas em questão no estudo, certo? Considerando que todas elas foram igualadas em termos de carga, na hora que a gente coloca o detergente, né, dodecil sulfato de sódio, e aí com a variável carga eliminada, a gente fica apenas com a variável peso molecular, e aí a gente consegue separar essas proteínas por peso molecular. Se você quiser estudar isoladamente uma proteína dessa, né, você tinha uma mistura, né, agora você tem as proteínas separadas. Você pode simplesmente pegar uma tesoura, recortar aqui o gel, né, esse pedacinho da proteína que você quer estudar, né, solubilizar esse gel, e aí você tem uma solução da sua proteína pura. Isso aqui é muito comum, pessoal, quando a gente quer por exemplo, produzir anticorpo monoclonal, quando a gente quer produzir alguma substância a partir de engenharia genética. Então, você, digamos assim, escravizou uma bactéria para produzir uma insulina, produzir uma proteína qualquer. Né? Então, como é que você separa, né, Você pode usar a técnica de eletroforese ou algo parecido, né, para separar essa mistura, e aí você sabendo exatamente qual é a posição que a sua proteína de interesse vai ficar, você vem e recorta ela daqui e você separa ela do restante, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, o Gutierrez está perguntando se é usada para DNA e RNA. Não, para nucleotídeos, né, para moléculas de DNA e RNA, se usa a eletroforese em agarose, né, que a gente é um processo muito parecido com esse, mas usa substâncias diferentes, né, usa coloração diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui bem interessante de uso da eletroforese para você decifrar alguns mistérios. Essa é uma foto do citoesqueleto que fica na parte intracelular das membranas de eritrócitos, né, de glóbulos vermelhos. Aqui a gente tem um conjunto de proteínas, né, que estão conectadas, formando esse citoesqueleto que dá uma certa rigidez na estrutura, né, na forma na estrutura bicôncava dessas células. Então, existem algumas proteínas, né, identificadas. Essa aqui é uma foto de microscopia eletrônica. Então, tem aqui a indicação de uma proteína chamada anquirina, que são essas proteínas que dão suporte a essas filamentosas, chamadas de espectrinas, né, e todas elas são ligadas em um único ponto por um complexo juncional, né, onde existe, digamos assim, a actina aqui. Né. Então, o pessoal conseguiu extrair essas proteínas, né, dissolve a parte lipídica da membrana, né, obviamente despreza todo o conteúdo citoplasmático, fica só com as membranas da célula, dissolve a membrana com algum solvente, um álcool etílico, com etanol, né, com acetona, e fica apenas com as proteínas, e aí com essas proteínas você pode fazer uma eletroforese delas. Né? E aí, com essa eletroforese,
se observou, por exemplo, que a espectrina não é uma única espectrina, né? Nós temos dois tipos de espectrina aqui, uma com 240 mil Daltons, né? Que eles chamaram de alfa-espectrina, uma outra com 220, que eles chamaram de beta-espectrina, né? Tem ainda essa de 210, que é a anquirina, que eles já sabiam que elas dão esse suporte. E aí apareceram outras proteínas, né, na estrutura, uma banda 3, uma glicoforina, a banda 4.1 e a actina, que eles já sabiam que existia, de 43 mil Daltons, certo? Então, a partir de uma imagem e de um processo eletroforético, se consegue separar, né, e se decifrar como essas proteínas estão organizadas. E aí eles constroem um modelo, né, de como essas proteínas estão organizadas. Então, aqui o complexo juncional, ele não tem só actina, ele tem também essas bolinhas azuis, que são chamadas aqui de banda 4.1, né? Aqui a glicoforina, que é uma proteína que não estava prevista nessa estrutura, ela aparece aqui. A glicoforina ela tem a função de se conectar com glicose, né? Na célula vermelha. Então, temos ainda aqui a anquirina, que já era prevista, mas ela também não está sozinha, ela está associada a uma banda 3, que eles decifraram aqui que ela tem 100 mil Daltons, né, ou 100 kilodaltons. Né, e a espectrina, que não era uma tira única, ela era uma espécie de alfa-hélice, né, uma proteína em alfa-hélice, é um dímero de espectrina, né, que foi observada aqui, chamada de espectrina alfa e espectrina beta. Então, muitas coisas são decifradas em laboratório, especialmente os laboratórios de bioquímica, o pessoal que estuda proteína. Muita coisa é decifrada utilizando eletroforese, né, especialmente a eletroforese em gel de poliacrilamida, e variações dessas técnicas, né, para que você consiga não só identificar a proteína, mas também caracterizar ela do ponto de vista do peso molecular. Né, também você pode caracterizar a resistência dela à variação de temperatura, a resistência dela à variação de pH. Se você consegue fazer, se ela for, por exemplo, uma enzima, fazer com que ela quebre o substrato, né, ou se liga ao substrato, você pode submeter ela à variação de pH, à variação de temperatura e ver se a capacidade ativa dela permanece estável, né, em função dessas condições. Bom, e finalmente vou mostrar para vocês como é que acontece o sequenciamento de DNA. No caso, é um exemplo de eletroforese em capilar. DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks, or bases, in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces. Bom, então está dizendo aí que para a gente sequenciar um DNA, a gente não sequencia o DNA inteiro, né? Para a gente descobrir qual é a sequência de bases nucleotídicas, né? Qual é a mensagem que está escrita ali, não dá para fazer com ele inteiro, você precisa quebrar ele em pequenos pedaços. Aí, para isso, existe um conjunto de enzimas, né? Você pode pegar uma célula, extrair o DNA integral de uma célula, os cromossomos, e você pode usar um conjunto de enzimas que quebram esse DNA em fragmentos. Inserted into plasmid DNA. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses fragmentos de DNA e inserir dentro de um plasmídio, né? Para quem não lembra o que é um plasmídio, o plasmídio é uma sequência circular de DNA bacteriano, né? Em que as bactérias utilizam para trocar informação uma com a outra. Normalmente, os plasmídios eles contêm informações de resistência bacteriana, né? Então, esses plasmídios eles são inseridos, eles podem ser soltos no meio, né, no meio onde as bactérias estão lá, elas absorvem, né, esse plasmídio, ou pode ser inserido via bacteriófago, né? Coloca num vírus e bota com que o vírus injete isso nessas bactérias. E aí, em geral, o pessoal usa Escherichia coli, mas pode usar outras também. Escherichia coli é mais fácil. E aí ela absorve esse plasmídio e aí a bactéria passa a produzir, né, cópias desses fragmentos de DNA. Por que a bactéria faz isso, né? Porque eu não sei se vocês lembram, a reprodução plasmidial ela acontece de forma independente do DNA cromossômico, né, da bactéria. Então, ela pode fazer cópia do plasmídio para poder compartilhar com as outras. Então, essa é uma forma interessante de você clonar
né, fazer clone dos fragmentos de DNA do seu Bacterial interesse. cells multiply. Então você coloca The esse DNA extrato de is then bactéria aí num isolated from tubo the bacteria. e você pode fazer o sequenciamento. Mas é claro que não se usa direto assim, pega as bactérias e joga no sequenciamento, né? O pessoal pode pegar aí, usar ultrassom ou outra técnica para explodir essas células bacterianas, né? E aí usa um processo eletroforético para separar esse DNA, né, de outros constituintes celulares, né, ou ultracentrifugação, alguma coisa desse tipo, para colocar o que é mais pesado para baixo, né? Existem umas técnicas de centrifugação em camadas, em fases, em que a gente sabe exatamente em que parte o DNA fica, utiliza-se alguns álcools, né, para que ele acumule o DNA num ponto. Existe um conjunto de técnicas, né, que são relativamente simples para se isolar o DNA do restante dos constituintes bacterianos. Bacteria and sent for sequencing. The isolated DNA is transferred to a plate where the sequencing reaction will take place. Pronto, então ele está com uma placa aí de 96 tubos. Essas placas, elas são normalmente placas de plástico. E aí dentro desses tubinhos vai acontecer a reação de sequenciamento, né, do DNA, que na verdade é um processo um pouco complexo, mas é relativamente fácil de A entender. mixture of ingredients is added. These include free DNA bases A, C, G, T. Então, o que ela vai mostrar agora aí é quais são os ingredientes dessa receita, né? Essa receita de bolo que a gente vai fazer, que é o sequenciamento do DNA. Então, a primeira coisa são as bases, né, nucleotídicas, né, adenina, citosina, guanina e timina. Você coloca isso, né, em grande quantidade à disposição. O outro ingrediente é a enzima DNA polimerase. And DNA primers. Os primers, que na verdade são pequenos fragmentos de DNA que têm a função de iniciar o processo de clonagem, né, do DNA. Modified DNA bases labeled with colored fluorescent tags are also added. Então, e finalmente, o último ingrediente, isso aqui é produzido artificialmente, né, são bases nucleotídicas semelhantes a essas naturais aqui, só que elas são marcadas com uma fluoresceína, uma substância fluorescente, né, com cores diferentes, né? Cada base, né, elas têm uma substância fluorescente que acende, digamos assim, em uma cor diferente. These are called terminator bases. Outra característica desses nucleotídeos, eles são bases terminadoras, como ela está chamando aí. Em outras palavras, significa o seguinte: se a enzima DNA polimerase pegar uma base livre, normal, e colocar na sequência, né, ela está livre para pegar a outra e ir fazendo, né, a replicação. Mas se nessa mistura ela pegar um terminador dessa aqui, então essa vai ser a última base. Isso é aleatório, né? Então ela pode muito bem pegar essa timina aqui ou pegar essa outra timina aqui. Se ela pegar a timina natural, ela continua fazendo o sequenciamento. Mas se ela pegar uma timina terminal, como essa aqui, ela para o sequenciamento aí. Entendeu? Então, as sequências criadas pela DNA polimerase, elas terão tamanhos diferentes, de forma aleatória. To start the sequencing reaction, everything is heated to 96 degrees Celsius. Então, o primeiro passo da reação é o aquecimento, né, dessa mistura. Vocês lembram que essa mistura está colocada em pocinhos, então eles são aquecidos, né, a uma temperatura de 96 graus Celsius, e esse aquecimento separa, né, as duas sequências complementares de DNA. Então, ela fica simples, e aí depois a temperatura volta para 50 graus Celsius, e aí é a temperatura ideal em que o prime vai se anelar, vai se alinhar, né, na sua sequência correspondente. Né? Então, vocês estão vendo aqui, né, citosina com guanina, timina com adenina, e assim sucessivamente. The temperature is then increased to 60 degrees, and the enzyme DNA polymerase binds to the primer DNA.
Pronto, então aí agora eles colocaram a temperatura 10 graus a mais, passou de 50 para 60, que é a temperatura ideal dessa DNA polimerase aqui, certo? Aí aqui cabe um comentário interessante. Nossa DNA polimerase não vai trabalhar nisso aí, entendeu, pessoal? A temperatura do nosso corpo o máximo é 37 graus. Então a DNA polimerase humana, ela não serve para esse procedimento, esse sequenciamento. Por quê? Porque ela desnatura. Na hora que você aquece aí a 90 graus, você mata a nossa DNA polimerase, né? E a temperatura ideal de funcionamento dela é 37 graus. Já essa DNA polimerase aí, a temperatura ideal de funcionamento dela é 60 graus e ela resiste àquele aquecimento inicial, né? Já que ela já estava na mistura, ela resiste ao aquecimento de 96 graus Celsius, certo? Aí vocês perguntam, mas que miserável de DNA polimerase é essa, né, que aguenta essa temperatura? Essa DNA polimerase, ela foi extraída de uma bactéria chamada termos aquáticos, né, que são bactérias que vivem naquelas fumarolas, naquelas bocas de vulcão debaixo do mar. Está na temperatura de 100, 110 graus Celsius. Então, essas bactérias já estão acostumadas com essas elevadas temperaturas e as suas enzimas, portanto, elas são altamente resistentes a essas temperaturas. Então, o pessoal faz engenharia genética com essas bactérias e extrai, né, as sequências que produzem essas proteínas, e essas proteínas são artificialmente construídas e elas resistem a elevadas temperaturas. Bom, então aí... DNA polymerase starts making a new strand of DNA by adding unlabeled DNA bases to the target DNA. It continues to add DNA bases until a terminator base is added. Então, vocês viram aí que a DNA polimerase ela foi construindo a sequência complementar e ela parou quando ela pegou, né, essa base terminal aí, que é marcada com uma fluorescência vermelha. So that no more bases can be added to the new strand of DNA. Once a terminator base is added, the DNA polymerase enzyme stops making DNA and falls away from the strand. Everything is then heated to 96 degrees Celsius again to separate the new DNA strand from the original strand. Pronto, então vocês viram aí que terminou o primeiro ciclo, né? Aí agora aqueceu novamente a 96 graus Celsius, e aí vai continuar um segundo ciclo. This process of heating and cooling is repeated again and again to produce lots of fragments of DNA of different lengths. Então aí ela já fez uma sequência um pouco menor do que aquela, e assim sucessivamente, né? Diversas sequências. Agora já fez uma maior. Então, aleatoriamente, você vai ter a construção de sequências de tamanho diferentes. E é preciso ter em mente, apesar de não estar sendo mostrado aqui na animação, de que essas sequências que foram produzidas, elas servem também de base para uma nova construção. Então, você tem um crescimento não só de variações de pedaços de tamanho diferente, DNA, mas também quantitativamente falando, né? As enzimas, elas usam esses novos fragmentos como referencial para construir a sequência complementar. Então, aí a gente tem diversos fragmentos de tamanhos diferentes, né, de DNA. Pronto, e agora que entra a eletroforese. A gente viu que a eletroforese tem a capacidade de separar substâncias de tamanhos diferentes, em função do seu peso molecular. Quando você submete elas a um campo elétrico, com a diferença de potencial, você vai ter uma migração, né? E essa migração, obviamente, vai acontecer em função do peso. Quem for mais leve, migra mais rápido, chega primeiro no destino, né? E quem for mais pesado, vai ficando por último. A capillary tube is lowered into each well of the plate, and an electrical charge is applied. This causes the negatively charged DNA molecules to move through the capillary tube. Esse capilar está bem grossão aí, por tentar dar uma ideia de proporção, mas ele é da grossura de um cabelo mesmo, né? É por isso que chama de capilar. No caso dos que a gente já tinha, eu me lembro de ter visto vários conjuntos de capilares em sequenciadores, eles eram feitos de ouro, porque o ouro é maleável,
né, e consegue transmitir a corrente com uma certa facilidade. Each capillary contains a porous gel. The shorter fragments of DNA move through the gel more easily than the longer DNA fragments. Então, ela falou aí que esses capilares eles são preenchidos com esse gel, né? Cada fabricante desses equipamentos, eles mudam um pouco a formulação desse gel. Mas a base do gel para transferência, né, para sequenciamento de DNA, para eletroforese de DNA, é o gel de agarose. Mas muda, dependendo do fabricante, pode ser de outro material também, de outras substâncias também. O importante é que esse gel ele tenha porosidade, ele conduz a eletricidade e possa permitir essa separação dos fragmentos em função do peso molecular. As a result, the fragments become arranged by size from the shortest to the longest. As the DNA fragments come to the end of the capillary, a laser makes the terminator bases light up. Então, no final, né, os capilares eles são bem grandes, né, para poder permitir uma separação com bastante precisão. E isso é de uma precisão tão grande, pessoal, que esses fragmentos, basta que eles tenham uma diferença de uma base, a mais ou a menos, para eles já se posicionarem um atrás do outro. Entendeu? Então, um fragmento que tenha 10 bases, ele vai chegar na frente do fragmento que tenha 11 bases, que vai chegar na frente do que tem 12, então é uma separação bastante precisa. De modo que cada fragmento, quando ele atinge o laser, né, esse laser ele ilumina o terminal, a base terminal, e ela, né, emite uma fluorescência colorida. Só mais uma ressalva, que não está devidamente expresso no vídeo, mas é importante lembrar que quando esse laser atinge esse fragmento, ele, na verdade, não está atingindo, pessoal, um único fragmento de DNA, não, tá? Ele está atingindo um conjunto de fragmentos que tem exatamente a mesma sequência, com a mesma quantidade de bases. Entendeu? Porque eu falei para vocês que a gente tem uma clonagem e esse ciclo ele cresce em progressão geométrica. Então, você tem aqui milhares de cópias desse fragmento passando ao mesmo tempo, todo mundo junto. Já que eles são iguais, eles estão chegando ao mesmo tempo no laser. Nesse outro aqui, que tem uma base a mais, tem milhares de fragmentos exatamente iguais, e assim sucessivamente. Então, quanto maior for a quantidade desses fragmentos migrando juntos, porque tem exatamente o mesmo tamanho, maior vai ser a fluorescência emitida, certo? Então, aqui ele está mostrando um só para ser didático, mas, na verdade, são vários iguais que foram clonados, são clones, né, de um mesmo tipo de fragmento. The color is detected by a camera and recorded. Each terminator base is labeled with a different color. A fluoresces green, C blue, G yellow, and T red. The shortest DNA fragments will be red first, and the longest red last. Então, como ela falou aí, né, os menores fragmentos de DNA, né, vão chegar no laser primeiro, e os fragmentos maiores vão chegar por último, né? Então a gente consegue ter exatamente a sequência. The sequencing machine records the color of the terminator bases as a series of colored blocks. Each colored block represents the labeled terminator base at the end of each fragment of DNA. Certo? Então cada cor, né, representa a cor do fragmento terminal, né, que a polimerase pegou e colocou lá. Então, a diferença de um tamanho, de uma base para outra, é de uma unidade, né, de nucleotídeo. Então, como ele acende naquela cor, você deduz exatamente que, né, aquela cor corresponde a um tipo de base e, portanto, você tem toda a sequência de DNA. By converting the colors into letters, we get the sequence of our piece of DNA. Bom, então esse é um vídeo didático, mas na verdade o que a gente tem não são quadradinhos coloridos bonitinhos como vocês estão vendo aí, né? A gente tem um gráfico, né, em que você tem o computador, a máquina é ligada a um computador, ela tem esse sensor, ele vai indicar a cor, né, e o momento em que aquela cor aumenta de tamanho. Então, ele tem 4 linhas coloridas que vão seguindo uma sequência, né? E quando passa uma base vermelha, então a linha vermelha sobe.
Aí a outra, por exemplo, é azul. Aí a linha azul sobe do lado, e a vermelha já desce. Então você tem uma curva, né? Você tem gráficos de 4 cores que eles ficam alternando, subindo e descendo. A sequência, né, se você tem a relação de quem é quem, o computador já dá para você a base, né? Bem sequenciadinho. Você não precisa ficar lendo. Antigamente dava mais trabalho, mas hoje, tudo conectado com o computador, ele já dá para você a sequência, né, de bases nucleotídicas, né, que ele conseguiu ler. Tem erro? Tem. Às vezes acontece do seu sequenciamento não ser bom, o sequenciador pode estar descalibrado, a máquina de PCR ela pode não estar com as temperaturas direito, então a clonagem acaba não acontecendo da forma correta, né? Os ingredientes você não colocou na proporção certa, então tem todo um conjunto de variáveis que você tem que controlar, certo? Mas basicamente o princípio da eletroforese é com que você faça as substâncias migrarem em função do peso molecular quando submetidas a uma carga elétrica, né? Então é assim que a gente separa as substâncias em laboratório de análises clínicas e em laboratório de pesquisa também. Ok? Curtinha a aula de hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, pessoal? Então, se não tiverem perguntas,